Chamada pra fazer isso agora. E eu tô fazendo isso agora. Esse vídeo aqui, eu não tô nem arrumada. Né? Geralmente eu me arrumo pra gravar vídeo. É que assim, simplesmente, assim, faz. E eu abri, gravei e tô fazendo. Eu criei um protocolo aqui baseado no que eu recebi nos últimos dias, nos meus directs e nos comentários. Uma moça comentou assim: Luciana, achei muito didática a sua explicação sobre como se cria a realidade, mas assim, e como que faz isso? Como que eu incorporo a identidade se eu ainda não tenho esse dinheiro que essa mulher futura tem? Como que eu... A Emoto comentou assim, tá, e como todo mundo fala que a gente tem que sustentar a vibração, a frequência do objetivo, mas ninguém explica como. Como que se sustenta? Como que eu sei qual que é a frequência do meu objetivo e como que eu sustento essa frequência desse objetivo? Então eu vou começar explicando em duas partes. A primeira parte é, vários cientistas já entraram já em consenso a respeito disso. Cada um com a sua teoria, mas estão falando da mesma coisa. Por exemplo, vou deixar aqui na legenda as referências dos cientistas e os seus livros, para você também depois, se quiser ver. Um cientista chamado Jean Mallet, tá? Um cientista físico quântico francês. Um outro cientista chamado Vadim Zeland, ele é russo. E o próprio Dr. Joe Dispenza, que é um cientista americano. O que eles, todos falando cada um na sua teoria, mas falam a mesma coisa. O que é? A nossa realidade, ela não é fixa. E o tempo não é linear. O passado, o presente e o futuro não é real. Só existe o eterno agora. Na nossa realidade aqui, 3D, que é esse mundo material, a gente tem a ilusão da linearidade do tempo, que é o tempo um atrás do outro. Passado aqui, presente aqui, futuro aqui. Mas na quarta dimensão, que é onde a gente tem na física quântica falando sobre o campo quântico, que é o que a gente acessa quando a gente medita, essa quarta dimensão a gente acessa na meditação. É o campo quântico, é o campo da criação. Tá? A gente se conecta ali com todos esses potenciais existentes. O que esses cientistas em comum falam? Todos os potenciais já existem. Nós vivemos em várias linhas do tempo. Então a gente tem várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. Então tem uma realidade em que você tá rica, uma que você tá pobre, uma que você tá feliz, uma que você tá triste, uma que você tá doente, uma que você é saudável, uma que você tá grávida, uma que você nunca vai ter filho, uma que você é casado, uma que você nunca vai casar. Existem infinitas linhas do tempo, com infinitos potenciais paralelos acontecendo ao mesmo tempo. É um eterno agora. E a sua consciência, você escolhe qual potencial você vai colapsar e você vai viver. A maioria das pessoas está presa nessa realidade 3D, vivendo uma vida ruim, uma vida de escassez, porque ela não sabe que ela tem o poder de escolher colapsar uma nova linha do tempo e a consciência dela habitar essa nova linha do tempo e ela ser próspera através de mudar a linha do tempo. Então o primeiro ponto é mudar de linha do tempo. Eu sair da linha do tempo em que eu sou escassa, em que eu estou experimentando escassez e coisas ruins que eu não quero, e mudar para uma linha do tempo onde eu sou próspera. Uma linha do tempo onde todos aqueles desejos e sonhos que eu tenho vontade de realizar, nessa linha do tempo, nessa realidade paralela, nesse potencial, já estão acontecendo. E eu já tenho. Então, o que eu faço? Eu saio dessa linha do tempo e vou para a nova linha do tempo onde eu sou próspera. Ponto. O primeiro ponto que eu quero te explicar é isso. Que a gente pode trafegar em potenciais e trafegar em linhas do tempo. Porque tudo é um eterno agora. No campo quântico, quando você muda de linha do tempo, já acontece na hora. Porque não existe passado, presente e futuro. Tudo é um eterno presente, um eterno agora. Eu sei que isso é complexo. Eu sei que isso é às vezes é uma coisa muito difícil de você entender no primeiro momento, mas continua comigo até o final, que à medida que você vai ouvindo essas palavras, isso vai ecoando em você e você vai desenvolvendo maturidade para compreender isso no nível da alma, tá? O segundo ponto, a segunda parte que eu quero falar com você é a identidade cria a realidade. O Dr. Joe Dispenza fala muito isso. A identidade cria a realidade. Então, assim, a gente experimenta a vida de acordo com o nosso estado de consciência atual. Se eu tô num estado de consciência de escassez, eu vou experimentar escassez em várias áreas. Se eu desperto um estado de consciência de abundância, eu começo a experimentar abundância em várias áreas da minha vida, em todas as áreas da minha vida. E como que eu desperto o estado de consciência de abundância? Através da minha identidade. Tá? Então, a identidade que você tem hoje criou essa realidade. Tudo que você vê no seu mundo material é a sua identidade puxada para fora. É você, tudo é você. Não existe o outro, tudo é você. Claro que as pessoas que a gente convive, elas são almas que encarnaram e elas são reais. Mas você só experimenta a versão delas de acordo com a sua identidade, com o seu estado de consciência. Você entendeu? Você não conhece a pessoa de verdade, você só conhece a versão que você é projetada nela. Luciana, mas eu conheci tanta gente ruim, conheci narcisista, eu conheci gente que lá. É porque o seu estado de consciência tem escassez em algum nível e tem crenças negativas em algum nível. E essas crenças vibram numa frequência que faz você
atrair para você essas situações e as pessoas que estão em match com essa frequência, com esse nível de crença. Entendeu? Aí você fica experimentando essas coisas na vida. Se toda a minha realidade é a minha identidade projetada para fora, sou eu puxado para fora, se eu mudo a minha identidade, toda a minha realidade não tem outra opção a não ser também mudar para se moldar, né? Se moldar a esse novo eu, essa nova identidade. Então, basicamente, co-criar e manifestar objetivos é mudar de linha do tempo, a linha do tempo onde você já tem esse objetivo realizado, e mudar a identidade. Essas duas coisas são as únicas coisas que você precisa saber e aprender a fazer. Quando a gente fala de mudar de linha do tempo e mudar a identidade, não é um processo demorado, não é um processo longo, entendeu? Nada disso. É na hora, é assim, ó. Por quê? Porque no campo quântico da quarta dimensão, tudo é agora. Não existe processo, não existe tempo, não existe vou chegar daqui 1 ano, daqui 3... Nada disso existe. Tudo é o eterno agora. A ilusão de tempo, de linearidade de tempo, passado, presente e futuro, a gente experimenta na dimensão 3D. Qual que é o grande pulo do gato, a grande pegadinha do universo, e que a maioria das pessoas não sabem, e os grandes gurus, né, de manifestação ensinam coisas muito boas, e são muito válidas, inclusive eu aprendo muito com todos eles. Mas qual que é o grande segredo? Mudar a linha do tempo e ativar a nova identidade é na hora. Não tem assim, vou fazer esse procedimento aqui por X dias e aí muda. Não, é na hora que muda. A gente só experimenta o tempo desse jeito porque a gente encarnou aqui na Terra. Mas não é real, é uma ilusão. Experimentada porque a gente está vivendo uma experiência carnal aqui, ok? Beleza. Entendido isso, e você já entendendo que quando você tá na quarta dimensão, tudo é na hora. Então assim, quando eu quero mudar de identidade e mudar para a linha do tempo onde o objetivo que eu quero realizar aconteceu, se você toma essa decisão, e você sabe como fazer isso, né? Você, na hora, muda. Acabou, na hora. Na hora que você muda, você faz o download dessa identidade e você muda de linha do tempo. Por que a maioria das pessoas se perde? Porque elas acham que na hora que acontece isso, elas mudaram de linha do tempo e não perceberam. Porque o mundo 3D continua igual. E você tem que entender que você é um ser multidimensional. Você não está vivendo só aqui, você está vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo. E é isso que você precisa entender. Então, quando você acessa a quarta dimensão através de um estado meditativo, por exemplo, e você muda de linha do tempo ali dentro, e você ativa a nova identidade, né, próspera, e faz um download dessa frequência no seu campo, acabou, tá na hora. Aí você volta da meditação, né? Aí você abre o seu olhinho aqui na realidade 3D e fala assim, puta, mas meu mundo não mudou. Por quê? Porque você está vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, na dimensão onde tudo é criado, onde a mente de Deus opera, tá tudo ali, você já fez. Agora, você tem que sustentar essa frequência dessa nova linha do tempo e sustentar a frequência dessa identidade, desse objetivo, até atualizar a 3D. É só isso. Eu levei esse tempo todo para te explicar isso. Se você entender isso, a sua vida vai mudar para sempre. O seu único trabalho é fazer a mudança de linha do tempo, ativar a nova identidade, né? Mudar a identidade para essa identidade da linha do tempo. E depois disso, acabou. Todo o processo é sustentar até atualizar a 3D. Então vamos lá. Você entendeu, né? Quais são os passos para eu manifestar um objetivo? 1. Eu tenho que detectar qual é a frequência desse objetivo. Então assim, por exemplo, se você quer manifestar uma Porsche Cayenne, ela tem uma frequência, esse desejo. Você quer manifestar um Celta, é outra frequência. Você quer manifestar 10 mil reais por mês, é uma frequência. Você quer manifestar 50 mil por mês, é outra frequência. Então, o primeiro passo é identificar qual é a frequência desse objetivo. Beleza? É isso. Depois você vai lá e muda para a linha do tempo onde você já tem esse objetivo realizado. E aí você ativa a identidade, né? Faz o download da identidade da mulher que já é essa pessoa, que já tem, que já possui e que é tudo. Acabou. E aí o seu único trabalho é, na hora que você muda de linha do tempo e faz o download da identidade, que é na hora, o seu único trabalho e missão é sustentar sustentar a frequência dessa identidade, desse objetivo, até a sua realidade atualizar e manifestar. E aí, depois de ver alguns comentários que eu recebi, né, em alguns vídeos que eu postei falando sobre cocriação, eu falei, cara, as pessoas, elas ainda não pegaram esse pulo do gato, de que a mudança é na hora, e elas só não estão experimentando ainda
na realidade 3D delas essa mudança porque elas não estão sustentando essa frequência vibracional por tempo suficiente até atualizar. E aí, se você não sustenta a frequência e você para, você volta para a linha do tempo antiga, volta para o padrão antigo, e tudo que estava colapsando de bom, que estava começando a se mudar, né? Começando a mudar, e dissolve e você perde tudo. Então você fica remanifestando, aí tá quase chegando, aí você desiste, aí some, né? Então o segredo é só isso. A sua única missão é ter disciplina e paciência suficiente para sustentar até atualizar. E dependendo do que você quer manifestar, para cada pessoa vai ser um prazo. Tem gente que faz isso em 24 horas, 7 dias, 1 mês, 3 meses, 1 ano. Depende do tamanho do sonho, do tamanho da vida que você tá, né? Então, por isso eu criei o protocolo Criando Abundância em 14 dias. O que esse protocolo é? Não é curso. Você não vai sentar lá e ficar estudando. Então esse protocolo da abundância não é para todo mundo. Não é. Não é para aquela pessoa que nunca na vida ouviu falar a palavra energia. Essa pessoa não é para você. A pessoa que, nossa, o que é manifestar? O que é co-criar? Você nunca ouviu falar na sua vida? Esse curso isso não é para você. Porque não é curso. Eu não vou te ensinar o que é manifestação, o que é co-criação. Isso aí tem no YouTube de graça. Você acessa o YouTube, no Google, você encontra isso de graça. O que eu tô ensinando no protocolo Criando Abundância, eu tô olhando pra cá porque eu tô com ele aberto aqui. E eu tô falando assim, meu Deus, isso daqui vai ajudar tanta gente. É o protocolo que eu sigo, é o que mudou a minha vida, é como eu cocrio. E é tudo que eu aprendi das melhores e maiores fontes dos metafísicos cientistas que você possa imaginar. Eu fui pros Estados Unidos ver o Joe Dispenza pessoalmente pra aprender isso da fonte, pra aprender isso dele. E aí, o que eu tô te ensinando aqui é um protocolo prático pra cocriar sua realidade. Então vamos lá. O protocolo Criando Abundância, ele é um protocolo com uma técnica específica que você vai seguir numa rotina que você vai conseguir manifestar mais rápido os seus objetivos, porque ele vai te ensinar exatamente a fazer isso. Vai te colocar na nova linha do tempo, vai fazer o download da identidade nova que pertence a essa linha do tempo, que já tem tudo, que já é tudo isso que você quer, dessa identidade próspera, a linha do tempo próxima. Você vai fazer o download disso no seu campo vibracional. Eu canalizei essa meditação. Gente, essa meditação... Eu tô emocionada, vou falar aqui com vocês. Eu tô gravando esse vídeo aqui, então... Eu recebi isso como um download em uma das minhas meditações. Eu recebi da espiritualidade essa meditação que você vai fazer, que é o do protocolo Criando Abundância. Eu chamo de técnica Vortex. Vortex é sobre fonte. Você é a fonte. Você é a fonte, entendeu? Você. Uma vez que você entra na nova linha do tempo, onde já tem esse desejo realizado, uma vez que você faz o download da identidade, você já está na identidade que tem tudo isso, a sua única missão, é sustentar essa frequência por tempo suficiente até a sua realidade 3D atualizar o que você fez na 4ª dimensão. É lindo, gente! Meu Deus! Eu tô tão empolgada. A minha vida mudou. Gente, eu falo pra você. Eu fico mudando de timeline, assim, de linha do tempo, assim. Tudo que eu quero, eu mudo a linha do tempo. Gente. Ai, meu Deus. Você tá entendendo esse negócio? A sua única tarefa é sustentar a frequência. Então, no protocolo, eu ensino como identificar a frequência, que é o que a maioria não consegue fazer sozinho. Você vai aprender a fazer sozinha, você vai identificar, eu vou te conduzir. A frequência do objetivo, fazer o download disso no seu campo e ensinar a identificar qual é a frequência desse objetivo que você quer realizar. Você vai aprender a entender essa frequência, a sentir e sustentar, é muito simples. E aí você vai ter um passo a passo de uma rotina que você vai usar para aprender a sustentar. Porque quando você identifica qual é a frequência do objetivo que você quer, o seu único trabalho é sustentar essa frequência até materializar esse objetivo. E claro, ações alinhadas, né? Isso aí você já sabe. Mas assim, sustentar essa frequência. E no protocolo eu te ensino para você fazer, eu te conduzo como identificar a frequência de qualquer objetivo. Eu quero co-criar um carro X. Você vai identificar a frequência dele. Eu mudei, agora eu quero co-criar uma casa. Eu vou te ensinar a identificar a frequência da casa. Assim, cada objetivo que você quiser fazer tem uma frequência específica, você vai aprender a identificar a frequência desse objetivo e sustentar. Então eu ensino como fazer isso. E te ensino também, né? Te faço a condução para você. E a técnica, assim, a matriz dessa técnica é a mudança de linha do tempo e o download da identidade nova que pertence a essa linha do tempo que cocria essa realidade nova. Então, vamos lá. A identidade cria a realidade. E a linha do tempo que você é próspera e tem essa identidade próspera e que tem uma vida próspera em vários níveis, que tem amor, saúde, dinheiro, a carreira dos sonhos, blá, 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 existe.
Com essa técnica, você acessa essa linha do tempo, migra para ela. Ponto. Aí a sua realidade 3D não vai mudar na hora. Por quê? Porque o tempo na tridimensional funciona diferente da quarta dimensão. Mas na quarta dimensão já foi na hora. E aí a quarta dimensão vai vir para a terceira, vai materializar. O que você tem que fazer? Aqui, na terceira dimensão, sustentar essa frequência, dia após dia, até atualizar aqui. É só isso. Meu Deus do céu, como que a gente nunca fez isso antes? Meu Deus! Meu Deus. A única coisa que separa você da vida dos seus sonhos é disciplina e paciência suficiente para sustentar essa frequência até atualizar a sua realidade. É só isso. Por que a grande maioria não consegue? Porque a grande maioria fica assim, ó. Ah, ainda não mudou nada. Ai, não deu certo. Mas deu. Só que você não tá dando tempo suficiente para que essa atualização do software aconteça. Sabe quando você vai atualizar o Windows do computador? Leva um tempo, né? Sabe o iPhone, quando ele vai atualizar? Ele fala assim, vou atualizar à noite. Fica lá à noite rodando, atualizando. Se você desligar no meio, apertar um botão no meio, travar, você vai tirar. Aí você fica assim. Na realidade, você fica assim na sua cocriação. Tá atualizando o software. Aí você fica assim, será que já foi? Aí aperta um monte de botão e trava a atualização. Aí ele cancela. Aí você vai lá, vamos de novo. Aí reinicia. É como se você pegasse o seu iPhone e toda hora que ele tá tentando atualizar, você tirasse a atualização e reiniciasse porque você acha que ainda não deu certo. É isso que você tá fazendo. Então vamos lá. Se você tá pronta pra atualizar o software aí e ir pra sua linha do tempo mais próspera, ativar sua identidade mais próspera, com saúde, com amor, com dinheiro, com a carreira, com a família dos sonhos, qual é o seu objetivo? Não importa qual seja. Se você tá pronta pra ir pra linha do tempo, onde você já é essa pessoa, você já tem isso, comenta aqui nos comentários PCA. PCA. Protocolo Criando Abundância. PCA. Eu vou te enviar no seu direct o link e você vai acessar essa técnica e você vai viver o sobrenatural esse ano. Você vai viver milagres. Porque tudo que eu já cocriei na minha vida, tudo que eu já tenho na minha vida foi porque eu aprendi a mudar de linha do tempo. E aprendi a sustentar. E os desejos grandes, os sonhos grandes, eu já tô na linha do tempo. Agora é só sustentar até materializar. Esse é o segredo do universo. É isso. Você tá pronto? PCA. Vamos comigo.